era de Jocum, gente que eu não via há mais de 20 anos, né? Semana passada a gente conectou com uma amiga nossa que está morando em Londres agora, na verdade em Harpenden, uma cidade próxima, e fazia 20 e poucos anos que a gente não se falava. Ficamos 3 horas sexta-feira passada só pondo em dia os assuntos, né? Porque ela foi obreira na base do Rio, onde eu trabalhei, eu e minha esposa. E daí hoje eu fiquei com ela também umas 2 horas, quase 3 horas, conversando sobre Mateus, né? Ela está dando um estudo bíblico de Mateus, queria umas dicas lá e tal. Então, hoje à tarde eu fiquei, no final da manhã, das 10 até quase 1 hora da tarde, eu fiquei com ela em Mateus. Agora, então, vamos para Marcos, né? Vamos falar dos evangelhos aí. Mas vamos orar antes, então? Deus, agradecemos o Senhor Deus pelo privilégio que a gente tem de estarmos juntos aqui, mesmo distantes fisicamente, mas podendo nos conectar, Deus, através da tecnologia e também sabemos que estamos conectados pelo Teu Espírito, Deus, que nos une, que dá a nós, Senhor, uma mesma mente, o mesmo coração. Eu oro, Senhor, por esse tempo, que seja proveitoso, que o Senhor nos guie, nos conduza, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para nós compreendermos a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos pela Tua fidelidade, te louvamos pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, Deus, e oramos, Deus, para que o Senhor seja conosco nesse tempo. Abrimos nosso coração para recebermos de Ti nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, gente, então vamos lá. Na aula passada nós falamos sobre a questão dos sinóticos, né? De uma questão que existe por trás disso, autoria e principalmente quem usou material de quem na jogada aí. E uma coisa bem importante quando a gente fala de evangelhos é a gente poder perceber, principalmente nos 3, Mateus, Marcos e Lucas, perceber as características particulares de cada evangelho, tá? Porque cada evangelho vai ter as suas características. Foi escrito num tempo diferente, para um auditório, para destinatários diferentes, para um público diferente, em contextos históricos diferentes, tá? Eu lembro que quando eu era jovem, que eu lia os evangelhos, eu ficava pensando, meu Deus, para que 3 evangelhos para falar a mesma coisa, né? Porque assim, dá a impressão que é tudo uma novela que você já assistiu, né? Repetição das coisas e tal. Mas depois, quando eu fui estudar profundamente cada um dos evangelhos, você vê a riqueza e por que cada conteúdo está no evangelho da maneira como a gente estuda, tá? Então, essa ideia, né, eu inicio essa aula assim, falando desse problema dos sinóticos, porque é uma coisa bem importante para a gente poder enxergar cada evangelho de uma forma única, tá? O conteúdo, a abordagem deles é baseada numa mesma proposta, né? Que é escrever e registrar o ministério de Jesus, tá? Mas a maneira como eles compõem o evangelho e toda a seleção, né, do material que eles fazem, isso é muito rico e muito particular. O Evangelho de Marcos, ele esconde aí algumas coisas muito que a gente vai descobrir nessa aula de hoje, tá? E daí eu encerrei a aula, né, falamos um pouquinho do texto, né, toda aquela questão de que Marcos, possivelmente para muitos estudiosos, seria o primeiro evangelho escrito, tá? Porque Mateus e Lucas têm quase 70% do conteúdo de Marcos, certo? Então, a gente falou aquela questão de, hoje, quando você vai fazer uma pesquisa sobre um tema, né, você pode colocar conteúdo seu, né, descobertas suas, mas a tua pesquisa ela é baseada em referências bibliográficas que já existem, né, de coisas que pessoas já escreveram a respeito. Então, possivelmente, Mateus e Lucas se utilizam de Marcos, né? E daí depois cada um deles tem a sua fonte própria, tá? Então, a gente vai ver também em Marcos uma série de passagens que são únicas, que só acontecem no Evangelho de Marcos. E essas passagens, elas são curiosas, porque a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que o autor desse Evangelho
escolheu esta passagem e os outros evangelistas não escolheram. O que levou ele a pegar esse tema, ou pegar essa narrativa e colocar dentro do seu evangelho. Tá? Então, as passagens únicas dos evangelhos nos ajudam a entender o propósito que o autor tinha quando ele estava escrevendo o texto. E daí a gente acabou, né, nosso tempo aqui, falando sobre um pouco da estrutura do Evangelho de Marcos. E eu, então, mencionei com vocês que o Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, certo? Do capítulo 1 até o final do capítulo 10, né, a gente observa a narrativa do ministério de Jesus. Tá? Aproximadamente 3 anos de ministério, ok? Então, ele vai usar 10 capítulos para narrar 3 anos de ministério. Daí, no capítulo 11, a partir do verso 1, ele começa a descrever a chegada de Jesus em Jerusalém, a conhecida entrada triunfal, né? Como dizem os títulos aqui, né? Estes subtítulos da nossa Bíblia que não são inspirados, tá, gente? Esses subtítulos é acréscimo aí dos editores da Bíblia, tá? Mas quando Jesus é recebido em Jerusalém, na última vez que ele vai a Jerusalém, e daí, a partir dali, os fatos já vão se suceder para que Jesus seja traído, morto, crucificado, ressuscite e suba aos céus, tá? Então, a partir do verso 11, ele vai começar a descrever os últimos 5 dias de Jesus, tá? Ou seja, a semana que antecedeu a morte de Jesus Cristo, tá? Então, aqui a gente tem uma lei de composição que é chamada de principalidade. Ou seja, o autor, em 10 capítulos, ele vai descrever 3 anos de ministério, certo? E em 6 capítulos, ele vai falar da última semana de Jesus. Tá? Então, é quase 50%. Talvez aí uns 60 e poucos % ele gasta para os 3 anos e o restante para descrever essa última semana de Jesus. Então, para o autor, este sofrimento, esta morte de Jesus na cruz, esse sacrifício, ele foi extremamente importante no seu texto. Tá? O tanto que Jesus sofreu, a maneira como ele foi traído, né, por um dos seus discípulos, depois toda a morte, todo o sofrimento dele. Então, este autor de Marcos valoriza isso. E a pergunta é, por quê? Ok? Por que ele gasta 6 capítulos para falar dessa última semana? Ok? Bom, agora eu quero abrir um pouquinho para vocês e eu quero perguntar para vocês sobre observações que vocês fizeram no livro. Vocês estão lendo, observando o livro, talvez já dando título de parágrafo, não sei. Mas o que você observou? O que chamou a tua atenção no livro? Também já falamos um pouquinho na aula passada, mas eu queria que a gente investisse um pouquinho mais de tempo percebendo aí o que você observou no livro, nas suas observações aí. Pode falar, abre o microfone e fala. Vai bem, Renata? Estão me ouvindo? Sim. Então, é um ponto que eu observei que não foi falado, né, na primeira aula. Eu não participei ao vivo, mas eu assisti a aula, né? Isso. Eu queria colocar um ponto de observação, que é um livro que a literatura dele é muito em ação, né? Então, sempre a gente vai ouvir, na maioria, imediatamente, logo. Então, Marcos, ele narra muito o ministério de Jesus muito rápido, né? Ele fala muito sobre os feitos de Jesus num tempo muito rápido. Então,
é um texto, é um livro, é um evangelho que narra o movimento e a ação que Jesus fez constantemente. Então, era tudo muito rápido. E isso a gente não vê nos outros evangelhos, né? Eu acredito que é devido Marcos está escrevendo a romanos que aceitaram Jesus, né? E a maioria eram escravos. E o escravo, a vida dele de servo é muito movimento. Então, Marcos colocou isso muito bem claro na narrativa dele. Esse destaque, né? De que Jesus era muito ágil em fazer as coisas. E, principalmente, enfatiza, né, a libertação, fala muito sobre a questão das curas, dos milagres, que Jesus ele veio justamente para ser servo e ajudar os servos, né, de se libertar, porque os romanos viviam em escravidão. Então, Jesus veio e mostrou que ele veio para libertar, independente da condição de demônio, de aleijado, qual que seria a opressão que a pessoa estava vivendo, ele estava ali o tempo todo, constantemente, para ajudar. Então, isso fica muito claro na narrativa de Marcos, que é um ponto de atenção que eu observei. Exato. Então, veja bem, o que a Renata mencionou aqui diz respeito a uma palavra grega que se repete 42 vezes no texto, tá? Que é eltheos. Eltheos é exatamente uma palavra que fala de rápido, logo, de imediato, imediatamente. Então, sempre que vocês lerem no Evangelho essas palavras, possivelmente a palavra no texto original é essa, eltheos, 42 vezes. Se você dividir 42 por 16, você vai ter aí pelo menos umas 3 vezes por capítulo, tá? E quando você lê o Evangelho de Marcos, você percebe um pouco deste movimento e desta ação, tá? A gente mencionou também na aula passada sobre as introduções dos evangelhos, né? E uma coisa que eu reforço aqui é que o autor de Marcos, e isso tem a ver um pouco com essa rapidez, com essa urgência, né? O autor de Marcos, ele simplesmente não considera importante registrar nada dos 30 anos de Jesus, tá? Ele não fala nada de concepção virginal, de anjo visitando Maria, de estrebaria e tal. Ele não vai falar detalhadamente sobre a tentação. Eu até preguei essa semana, usei esse texto aqui, preguei ontem, né? Usei esse texto de Marcos, do verso 2. Veja bem, ele resume a tentação que lá em Mateus e Lucas os autores gastam pelo menos uns 15 versículos, ele resume em 2 versículos aqui, certo? Diz, e logo o Espírito, está aqui o eltheos, né? O Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos serviam. Ele não fala nada, ele não detalha como foi essa tentação, como os outros evangelhos vão nos detalhar. Igualmente também para a narrativa do batismo, para o ministério de João Batista, ele não, digamos assim, gasta saliva ou gasta caneta para isso. Tá? Ele já quer entrar imediatamente no ministério de Jesus. Jesus em ação. Tá? E isso também é uma característica do autor. Tá? Vamos lá, o que você acha que esse tipo de escrita fala um pouquinho do autor? Teoricamente, a gente não sabe quem é o autor de Marcos ainda. Ele leva o nome de um Marcos que a gente não sabe quem é. Jesus não teve nenhum discípulo chamado Marcos, tá? Mas que característica você observa numa pessoa que se utiliza desta linguagem, né? E por exemplo, seleciona o material e é objetivo e prático naquilo que ele escreve. Abre aí, Renata, teu microfone está fechado. Se quiser falar alguma coisa. Cadê? Só eu vou falar? Pois é, mas tudo bem.
Olha que eu estava convidada, hein? Daqui a pouco eu começo a cutucar o tema. Eu acredito que ele queria enfatizar muito a questão de mostrar para as pessoas, né, esse resgate de que o oprimido, ele falou muito sobre a questão de que pode, você consegue, era muito encorajamento. Eu acho que é uma característica de um autor que era muito prático. Ele queria mostrar que Jesus poderia resolver os problemas naquele momento. Né? Então, ele mostrou muito isso, a expulsão dos demônios, a cura. Né? Então, eu acredito nessa praticidade dele. Ele foi prático, mostrando para o ser humano que Jesus poderia resolver os problemas imediatos. Ótimo. Acho que foi uma característica. Então, por isso que ele não se apegou a tantos detalhes. Ele foi na ação. Se ele fosse escrever um filme, hoje seria um escritor de um filme de ação, prático. É assim, acontece, né? É muito dinâmico. Alguém quer contribuir alguma coisa aí? Sobre a característica do autor que está por trás disso. A Renata falou sobre praticidade, sobre ser uma pessoa assertiva, né? Bom, geralmente uma pessoa que é prática e objetiva, né? Ela tem uma personalidade mais forte, uma personalidade de liderança, é aquela pessoa mais que pontua as coisas, né? Ela não é tanto dos rodeios. Geralmente personalidades mais introvertidas, mais reflexivas, são pessoas que gostam mais do detalhe, de narrar os fatos e tal. Não é o caso aqui desse autor. A gente percebe que este movimento, né, que o texto nos mostra, essa agilidade na descrição do texto, ela fala um pouco também da personalidade do autor, né? Da coisa de vamos direto ao ponto, né? Sem muito rodeios, né? Vamos falar daquilo que é importante, ok? Bom, ainda não falamos da autoria, já vamos entrar lá. Uma outra coisa importante que o Evangelho nos mostra é a respeito da proporção de ensinos, ou então a gente pode colocar aqui como parábolas e milagres, tá? Alguém sabe me dizer qual que é o capítulo que concentra os milagres aqui em Marcos? Todo evangelho tem um capítulo onde concentra milagres. O de Marcos é onde? 4 e 5. Oi? 4 e 5? Na verdade, o 4, né? Mais propriamente, tá? O 5 já é aquela libertação do Gadareno e tal, né? Então, veja, o capítulo 4. Olha, a gente tem aqui parábola do semeador, parábola da candeia, parábola da semente, parábola do grão de mostarda, tá? Então, a gente tem 4 parábolas aqui e depois tem uma outra parábola que aparece no capítulo 7, tá? Que fala sobre não colocar pano novo em roupa velha ou vinho novo em odre velho. Então, nós temos 5 parábolas em em Marcos. Enquanto que em Lucas, por exemplo, que é o evangelho que tem mais parábolas, nós temos 19. Tá? Então, Lucas tem 19 parábolas, Mateus tem 15 e Marcos tem 5. Tá? Daí, em relação a milagres, né? Marcos tem 18 narrativas de milagres. Lucas tem 20 e Mateus tem 21 narrativas de milagres. Tá? Então, os milagres, eles são mais ou menos na mesma quantidade nos 3 evangelhos. Tá? Mas veja, se nós pensamos na proporção do tamanho do evangelho, Mateus tem 28 capítulos, Lucas tem 24, Marcos tem 16. Marcos tem 8 capítulos a menos do que Lucas.
Então, proporcionalmente, Marcos tem muito mais milagre do que os outros, certo? É quase um milagre por capítulo. Tá? E isso tem a ver um pouco com essa ação, isso que a Renata falou, com essa questão da ação e do prático, né? Do contar dos feitos e do poder de Jesus. Então, quer dizer, o autor não gostava muito de mimimi, de falação, o negócio dele era prática, né? Existe ensino? Existe. Mas o negócio dele era o poder do reino em ação. Tá? Tanto é que, se a gente vai lá no capítulo 1, você vai ver que, já logo no versículo 21 ali, né, do capítulo 1, ele já narra a primeira cura, né? A primeira expulsão de demônios, na verdade, que é aquele homem que estava na sinagoga. Tá? O homem possesso de espírito imundo. Tá? Então, aqui, Marcos, ele tem bastante ação e pouco ensino, certo? As ações são mais importantes do que o ensino para Marcos. E tem alguns milagres aqui que são únicos. Tem uma parábola que só Marcos conta. Alguém sabe dizer quais os milagres únicos e qual parábola que só Marcos conta? Eu acho que os milagres é a cura do cego surdo. Isso. E do cego os de dois Betsaida. milagres do capítulo 7 e 8, tá? Esses são únicos. E outro, Emily, a parábola? Você falou alguma coisa mais, Emily? Ou só esses dois milagres? Não, eu citei esses dois milagres, né? Ah, O cego de Betsaida ok. e o outro. Surdo. Então, capítulo 7, cura do surdo e o gago, né? E no capítulo 8, a cura do cego. São únicos, só são narrados aqui em Marcos. E eles estão num momento bem importante do livro, tá? A parábola, qual é a parábola que é única aqui em Marcos? Alguém pode arriscar aí? A gente está com 12 participantes e só tem 5 aqui na tela. Então, vamos lá, vou começar a cutucar esse povo que está escondido aí, tá? Cadê o Max? O Max não está aqui? Ok, a parábola única de Marcos, está no capítulo 4, que é a parábola que está narrada no capítulo 4, verso 26. Tá? Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Não vamos falar sobre isso. Só vou fazer a pergunta para te fazer pensar. Qual a interpretação dessa parábola aqui? O que ele quer dizer com uma semente que é lançada na terra pelo semeador, por um homem? E aqui é uma figura de um semeador. Daí o homem dorme, levanta e pronto, a semente já deu fruto. Caiu na terra, germinou, depois nasceu espiga e depois o grão cheio na espiga. Qual que é a interpretação dessa parábola aqui? Essa parábola tem muito a ver com o contexto histórico que os ouvintes primitivos estavam vivendo, tá? E ela é única de Marcos. Foi escolhida a dedo aqui por Marcos, tá? Para incluir aqui no seu evangelho, ok? Alguém tem mais ainda alguma observação que teve do livro? Eu não sei se diria observação, mas acho que é um pouco ousado o que eu vou falar, mas eu deu a entender que Marcos, a forma como ele escreveu,
né, retratou o Evangelho de Cristo, parece que ele estava se direcionando para um público específico, né? Porque ele dá muita ênfase realmente nessas questões muito práticas, né? De milagres e tudo. Só que também ele dá muita ênfase à palavra imundície, né? Não só imundície, mas tudo relacionado a questões que diz respeito à marginalização, tipo excluídos, pessoas que não são, não estão no meio da sociedade, pessoas que são, sei lá, não estão no meio da sua família, não faz parte do ciclo sacerdotal, né? E aí ele dá muita ênfase nessas pessoas, né? E aí eu fico pensando que talvez o público seria realmente pessoas que eram marginalizadas. Ele queria falar de Jesus para essas pessoas, né? Mostrar esse Jesus, né? Que também ele convive, ele está no meio dessas pessoas, né? Eu, assim, não sei se foi um pouco usado. Não, joia. Interessante, tá? Todo esse momento da observação é um momento em que você vai se cercar de todas as provas para apresentar o teu argumento, tá? Então, as contínuas, né? Eu acredito assim que para você ter uma boa observação, para uma boa interpretação de um texto, você precisa observar muito o texto e seu contexto, tá? Então você gastaria aí, por exemplo, se você vai ter 10 horas de estudo de Marcos, gaste 6 horas observando o texto. E o restante, então, você vai interpretar com muito mais facilidade. Quanto mais observação você faz, tá? Quanto mais argumento você tem, você consegue fundamentar a tua interpretação com muito mais propriedade, muito mais facilidade, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela para vocês darem uma olhada na geografia. Todos os evangelhos têm a ver com geografia, certo? E a gente vai dar mais uma olhadinha no mapa aqui, tá? Deixa eu só abrir esse mapa, todo mundo vendo o mapa aí, né? Então, esse aqui é um mapa de uma foto tirada de satélite da região da Palestina, tá? O mar que vocês estão vendo à esquerda de vocês, grande ali, é o mar Mediterrâneo, tá? Se você sobe um pouquinho aqui, lá no canto superior esquerdo da tela, você vai ver a ilha de Chipre, tá? E digamos assim, esta água no meio da terra aqui, né, é o Mar Morto, tá? Bem no meio da tela tem como se fosse um lago ali, mas na verdade é o Mar Morto, ok? Jerusalém ficava próximo do Mar Morto, tá? Jerusalém ficava mais ou menos naquela região. Esta é uma região desértica, né? Mar Morto é o desembocar do Rio Jordão, né? Que acaba caindo no mar. É um mar que tem uma densidade de sal muito grande, né? Alguns 96 gramas de sal por litro de água, tá? E este Mar Morto está abaixo do nível do Mar Mediterrâneo, tá? Então ele fica de fato num lugar mais profundo. E se você seguir ali esse Mar Morto, seguindo subindo um pouquinho acima, você vai ver que lá em cima tem um outro lago menorzinho, que seria então o Lago de Genezaré, tá? O Lago de Genezaré, ou então também chamado de Mar da Galileia, certo? Quando a gente estuda os evangelhos, você vai observar que Jesus, ele vai, em cada evangelho, né, ele vai ter um movimento diferente na sua geografia, tá? Vamos mudar o mapa aqui agora, certo? E aqui tem bem mais claro, tá vendo aqui o Mar Morto, né? Certo? Daí toda essa região aqui, Samaria e Judéia, olha aqui Jerusalém, aqui o Mar Morto, Rio Jordão, Mar da Galileia ou Lago de Genezaré,
ou também chamado de lago Asfaltite, tá? E aqui é a região da Galileia, certo? No Evangelho de Marcos, Jesus fica a maior parte do tempo no seu ministério aqui na Galileia, especialmente na cidade de Cafarnaum. Não sei se vocês observaram isso, mas muito das narrativas que acontecem no Evangelho de Marcos acontecem em Cafarnaum, ou então nos arredores. Tá? E daí ele só vem para Jerusalém, ele sobe para Jerusalém na ocasião, então, lá do capítulo 11, quando ele já vem para morrer, né? Então, eu tenho mais outro mapa aqui, é um mapa um pouco mais antigo, mas um pouco mais completo também, com nome de cidades. Da mesma forma, ali, roxinho, você tem região da Galileia, e em cor-de-rosa aqui, Salmão, né? Samaria e Judéia. E acho que tem mais um, esse mapa, então é mais tosquinho aí, mas é o mesmo mapa com nomes, né? Então, nome das cidades, né? Betsaida, Cafarnaum, Genezaré, Magdala, Tiberíades, então, que eram regiões aqui da Galileia, Nazaré, onde Jesus nasceu, e Caná, ok? Então, a gente precisa também ler o Evangelho com um mapa para a gente perceber o movimento, né? Para a gente observar por onde Jesus andou. Você observou que, pelo fato de o Evangelho de Marcos estar muito concentrado na região da Galileia, e também porque ele chamou alguns dos seus discípulos que eram pescadores, este evangelho vai falar bastante de mar, de tipo de barco, de rede, né? Existem algumas características muito fortes aqui que nos fazem perceber que o Evangelho de Marcos ele tem uma narrativa mais direcionada para essa vida em torno do mar, certo? Muitas vezes a gente vai ver isso aqui no Evangelho de Marcos. Sabe quantas vezes aparece essa expressão mar aqui, e logicamente se referindo ao mar da Galileia, né? Aqui em Marcos? Alguém observou isso? A palavra grega para mar é thalassa, certo? Esta palavra thalassa acontece 19 vezes em Marcos, tá? Também mais de uma por capítulo. Agora, olha-se comparado com os outros evangelhos. Mateus menciona 16 vezes essa palavra mar. Mas lembrem que Mateus tem 28 capítulos, Marcos tem 16. Mateus tem 1074 versículos, Marcos tem 678. Tá? Lucas menciona 3 vezes essa palavra. E João menciona 9. O que isso me fala? Né? Por que tanto interesse pelo mar? Porque talvez o autor tivesse uma ligação muito forte com isso. Né? E por isso a narrativa do Evangelho vai ter uma relação muito forte com tudo que aconteceu ali ao redor do mar. Tá? E aqui a gente tem no Evangelho 2 narrativas dos discípulos cruzando o Mar da Galileia. Né? Em uma delas, Jesus está no barco, na outra delas, Jesus não está no barco e vai ao encontro sobre as águas. Aliás, esse do encontro sobre as águas não é narrado aqui, né? É só a da que Jesus está no barco. Né? Então, tudo muito relacionado ao mar. Também ele usa aqui no Evangelho 16 vezes a expressão ploion. Ploion era uma barca, ok? E era uma barca que era relativamente grande, né? Que cabia um grupo grande de pessoas, tá? Então, essa palavra ploion diz respeito a um barco usado 16 vezes em Marcos, tá?
E ele usa também uma outra expressão, que era uma barca menor do que a ploion, que era a ploiarion. E a ploiarion aparece aqui somente 2 vezes no Evangelho. Mas já era uma barca que podia transportar de 10 a 12 pessoas. Um barquinho, algumas vezes é traduzida por barquinho na Bíblia. Tá? Então, essa terminologia também está associada às questões que envolviam a navegação. Aí, tá? Então, o autor usa 2 tipos de palavras distintas. Ele também usa a expressão de popa do barco, né? Que era a parte de trás. Né? Ele usa algumas palavras relacionadas ao remo, às redes que eram utilizadas. Né? Ele usa palavras específicas para peixe. Tá? Então, observando o texto, você vai ver que esta narrativa aqui, ela tem uma tendência de abordar um pouco mais a questão do mar, da vida no mar. E Cafarnaum era uma cidade que ficava colada ali no Mar da Galileia. Tá? Mateus é chamado aqui, né, porque quando a gente vê ali no capítulo 3, né, Jesus chamando os discípulos, tá? 3:13, diz: depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele, então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Olha que curioso. Aqui ele vai falar da autoridade dada aos discípulos de expelir demônios, o que não acontece nos outros evangelhos. Porque aqui, como eu falei a aula passada, tem muito demônio aqui nesse evangelho. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho de trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. Tá? Todos esses discípulos foram chamados, então, nesta região de Cafarnaum. Né? E o próprio Mateus, depois um pouco mais para frente, né, é mencionada, então, deixa eu ver se fala aqui. Não, Marcos não fala do chamado de Mateus, né? É verdade, o Evangelho de Mateus que cita o chamado de Mateus, e Lucas e fala que Mateus estava na coletoria. Né? A coletoria era como se fosse assim, uma receita federal, né? Uma aduana para cobrar impostos de barqueiros, né? De comércio que entrava dentro da cidade. Tá? Então, Mateus também estava ligado com essa questão do comércio que tinha próximo à região marítima, ou então este lago por onde transitavam barcos levando e trazendo mercadorias. Ok? Bom, então essas são algumas características curiosas, né, do livro. Aqui, por exemplo, a palavra casa, né, que é oikos ou oikia no grego, ela aparece 19 vezes no Evangelho de Marcos. Tá? Vamos ler algumas passagens que são curiosas aqui. Certo? Por exemplo, em 1:29, diz lá que eles saíram da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Tá? Então, fala de uma casa para onde Jesus foi com os discípulos depois de ter ido na sinagoga, e diz que a sogra de Pedro estava doente e ele a cura. Ok? Daí depois tem uma outra menção de casa aqui, no capítulo 2, verso 15. Olha aqui. Aqui a gente tem o chamado de Mateus, né? Aqui, ó, desculpa, fugiu aqui. Só que aqui em Marcos, Mateus é chamado de Levi, né? Então, depois de Levi ter aceitado o chamado, né? Ou no caso aqui Mateus, no verso 15 diz: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número.
Tá? E veja que lá no verso 13 vai dizer, de novo saiu Jesus para junto do mar. Esse mar aqui é o mar da Galileia. E lá então ele chamou Levi, que no caso, num estudo depois com os outros evangelhos, a gente vai saber que é o Mateus. Tá? Daí depois a gente tem uma outra passagem, por exemplo, no 3:25. Não, perdão, ali já é outra passagem aqui. Bom, enfim, então o que a gente observa é que fala muito de casa aqui dentro desse evangelho e em algumas passagens vai mencionar aqui a casa de Pedro, né? A casa onde Pedro morava, que era na cidade de Cafarnaum, tá? E Jesus, possivelmente, se hospedava na casa de Pedro. Por exemplo, aquela passagem do paralítico, lá no capítulo 4. Né? Capítulo 4 não, capítulo 3. Não, 2, perdão, 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Tá? A pergunta é, que casa era essa? Certo? Muitos afluíram para ali, daí tem toda aquela história do paralítico, né? Cheio de gente dentro da casa, em torno da casa, os 4 amigos quebram lá o telhado e descem o paralítico pelo meio do telhado para Jesus curar. Tá? Que casa era essa? Essa casa ficava em Cafarnaum. Cafarnaum ficava perto do mar. Né? Possivelmente aqui essa casa era de Pedro, certo? Onde Jesus foi depois também da sinagoga, onde estava a sogra de Pedro, onde ele curou. Né? Quando a gente estuda os evangelhos, a gente vai perceber que Jesus sempre tinha uma casa onde ele pousava, né? Ou ele se hospedava nas peregrinações dele. Né? Até quando Jesus vai falar, ele envia os discípulos para pregar, uma das orientações que Jesus dá é o seguinte, quando vocês chegarem numa cidade, e vocês forem numa casa e foram recebidos numa casa, fiquem lá até ir embora da cidade. Né? E se aquela casa, quando chegarem na casa, digam paz seja sobre essa casa, e se tiver um homem de paz, vocês entram naquela casa e vão ser recebidos, então, por esse homem de paz. A hospitalidade era uma coisa bem interessante aqui no primeiro século. Né? As pessoas que não eram acolhidas nas casas, eram geralmente pessoas de má fama, pessoas que de alguma forma estavam ligadas ao comércio, né? E as hospedarias eram sempre os lugares da prostituição, onde gente, né, que não era muito de boa índole ficava, tá? Porque todo mundo que tinha moral e viajava pelas cidades, eles eram acolhidos nas casas e hospedados. Então, a gente vê aqui em Cafarnaum, Jesus ficando na casa de Pedro, né? Na casa de Simão Pedro, que foi um dos seus discípulos. Tá? Então, observem numa próxima leitura essas menções aí de casa. Né? E depois, por exemplo, deixa eu achar esse texto aqui. Por exemplo, 7:17. Né? 7:17 vai dizer lá, quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola que ele vai contar aqui sobre que não tem nada que contamine o homem, né? Que entra no homem e contamine, mas o que contamina é o que sai do coração quando ele está discutindo ali a respeito do que é puro e impuro. Tá? No verso 17 diz, quando entrou em casa. E aqui no texto original é uma ideia assim, que aquela casa era onde ele estava hospedado, não é uma casa qualquer. Tá? Quando ele entrou nesta casa, que na verdade seria a sua casa. Mas na verdade não era a casa de Jesus. Jesus fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então, possivelmente aqui também seja a casa de Simão Pedro em Cafarnaum. Tá? No capítulo 9, verso 28 e 29, também vai fazer outra menção. Quando entrou em casa,
os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Falando dos demônios daquele jovem que foi trazido pelo pai. E Jesus explica para eles. Tá? Então, este evangelho de Marcos tem essa característica curiosa que ele vai falar de uma casa onde sempre Jesus voltava com os discípulos e ali ele tinha algumas conversas mais particulares. Né? Ainda no 9:33, diz lá, tendo eles partido para Cafarnaum, porque eles estavam, então, na região de Tiro e Sidom, né, um pouco mais ao norte, tá? Tendo partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. Está percebendo quantas vezes está repetindo aqui essa expressão? Então, este estando ele em casa aqui é uma mesma referência à casa onde ele se hospedava. E casa esta, então, que os discípulos sempre tinham acesso e estavam com Jesus. Tá? Ok? Tudo bem por aqui? Todo mundo junto aí? Tá. Agora eu vou compartilhar com vocês uma tela, porque eu vou ler alguns textos, né, escritos por pais da igreja, ou seja, os chamados patristas, né, que viveram aí no primeiro século, e nos falam um pouco sobre a autoria do Evangelho de Marcos. Tá? Existe uma coisa bem curiosa, como eu disse, para nós hoje o Evangelho é chamado Evangelho segundo Marcos, tá? Mas a gente precisa entender exatamente quem que era o autor desse Evangelho. E nada melhor do que você ir para a história e você observar os registros mais antigos a respeito deste texto e o que as pessoas, então, falavam a respeito deste texto. Tá? Então, vamos ler lá. Esse material eu vou passar para vocês depois. Então, não precisa necessariamente querer copiar, não. Tá? Mas vamos lá. Então, aqui, ó, esse material está aí contigo. Evidência externa, os patristas. Quem escreveu o livro? Esse é o primeiro ponto aqui que a gente vai trabalhar. O primeiro registro que a gente tem aqui é de Papias. Tá? Papias foi discípulo de João e foi bispo de Hierápolis. Hierápolis é uma cidade da Ásia Menor. E ele escreve na sua obra. Veja quando que Papias viveu. Então, quer dizer, Papias foi a geração posterior à geração dos apóstolos. Ele foi discípulo de João. E ele viveu cerca do ano 140 depois de Cristo. Ele escreve assim, a explicação dos discursos do Senhor. O ancião, referindo-se a João, disse também isto, que Marcos, intérprete de Pedro, colocou por escrito todas as coisas que recordava, o que Cristo havia feito e falado com exatidão, mas não em ordem. Não que ele houvesse ouvido do Senhor, ou que ele houvesse seguido, mas como se falou, seguiu depois a Pedro, o qual dava as suas instruções segundo as necessidades dos ouvintes, mas não narrava ordenadamente os discursos do Senhor. Por isso, Marcos não cometeu erros escrevendo algumas coisas como ele tinha na memória. De uma coisa tinha cuidado, de não omitir nada do que tinha ouvido e de não acrescentar coisas falsas. Tá? Então, quais são as informações históricas que a gente recebe desse texto aqui de Papias? Que Marcos, na verdade, foi quem registrou o Evangelho, mas ele é conhecido aqui, ou citado por Papias, como intérprete de Pedro. Pedro, o apóstolo. Tá? Daí tudo começa a fazer sentido para a gente. Pedro era pescador, Pedro vivia em Cafarnaum, Pedro vivia na região da Galileia, né? Pedro tinha familiaridade com todas as coisas que dizem respeito ao mar, a barcos, redes e tudo mais. Tá? Marcos foi intérprete de Pedro. E o que Marcos fez foi que ele colocou em ordem, ou melhor, não em ordem, ele registrou aqui no Evangelho tudo aquilo que ele recordava dos ensinamentos de Pedro. Então, quer dizer, Marcos não foi discípulo de Jesus, mas ele foi editor de um evangelho cujo conteúdo, ou cuja fonte principal era o discípulo Pedro.
Tá? Como diz ali, não que tivesse ouvido do Senhor. Então, Marcos não teve um contato direto de ter ouvido os ensinamentos de Jesus, mas ele escreveu aquilo que Pedro, ele ouvia Pedro pregar. Ou seja, Marcos e Pedro tiveram um relacionamento e caminharam juntos em algum momento do ministério aqui. Tá? E 2 vezes nessa passagem ele vai dizer que esta narrativa não é ordenada, ou seja, não é cronológica. Tá? Semana passada, olha lá o que diz, né? Todas as coisas que recordavam o que Cristo havia feito e falado com exatidão, mas não em ordem. Aí um pouco mais para baixo fala, mas não narrava ordenadamente os discursos. Tá? Semana passada a gente leu os primeiros versículos de Lucas, e Lucas vai dizer que ele fez uma investigação acurada de todo o conteúdo e escreveu ordenadamente os eventos. Então, se você quer saber a ordem dos eventos do ministério de Jesus, você não pode se basear em Marcos, tá? Tem que se basear em Lucas, ok? Mas ele teve cuidado para registrar somente aquilo que ele ouviu, sem acrescentar e sem tirar nada. Então, esse é o registro de Papias. O próximo pai da igreja aqui é Justino Marte, viveu um pouquinho depois, 150. Ele era um apologista grego, ou seja, ele era um defensor do evangelho. E ele cita Marcos 3,17, que é a escolha dos discípulos, tá? Ele cita como precedente ou como vindo das memórias de Pedro, tá? De um texto conhecido como Memórias de Pedro. Olha que curioso aqui, nesta narrativa de Marcos, Pedro ou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, vai vir como o primeiro da lista, ok? Simão aparece como o primeiro da lista dos discípulos aqui, certo? E ele foi chamado em primeiro lugar mesmo por Jesus, tá? O Evangelho de Mateus também confirma isso. O próximo registro que a gente tem é o prólogo antimarcionita a Marcos, tá? Marcion foi um herege que existiu no primeiro século e ele, na verdade, escrevia a respeito de registros, né, dos textos sagrados, né? E Marcion, na verdade, ele só aceitava o evangelho de Marcos como um evangelho sagrado, né, inspirado, e as cartas de Paulo. Tá? Então, esse prólogo contra esta heresia de Marcion, né, diz assim, se refere a Marcos com o apelido de dedo chato, pois ele tinha os dedos curtos. Diz que ele foi um intérprete de Pedro. E depois da morte de Pedro, ele escreveu este evangelho nas regiões da Itália. Então, veja, aqui já temos mais um outro adendo. Veja, já são 3 registros históricos que nos falam que as informações que a gente tem no evangelho de Marcos vêm de Pedro. Tá? E fala que ele foi intérprete de Pedro nas regiões da Itália. Ou seja, de novo, Marcos e Pedro tiveram um relacionamento. Tá? E Irineu, cerca do ano 185, bispo de Lyon. Eusébio escreve que, segundo Pedro e Paulo proclamaram o evangelho e fundaram a igreja em Roma. Depois da partida destes, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, também nos transmitiu por escrito aquilo que havia sido a pregação de Pedro. Tá? Aqui a gente tem uma informação que não é uma informação tão correta, descrita aqui por Eusébio, tá? Porque ele fala que Pedro e Paulo proclamaram o evangelho e fundaram a igreja em Roma. Na verdade, não foi Pedro nem Paulo que fundaram a igreja em Roma, tá? Mas eles trabalharam lá. Na verdade, Paulo vai preso em Roma no ano 60, tá? E ele fica em Roma preso por 2 anos para ser julgado por Nero. E Pedro também acaba tendo ministério em Roma, certo? Então, isso é fato. Pedro e Paulo, eles, de certa forma, foram contemporâneos
no ministério em Roma. Tanto que Pedro é conhecido, né, e a Igreja Católica afirma que Pedro foi o primeiro bispo, ou melhor, o primeiro papa, né, porque ele era bispo da Igreja em Roma. Tá? E depois que Pedro morreu, e Pedro morreu debaixo da perseguição de Nero, certo? Então Marcos registra este evangelho, tá? E de novo vai falar que Marcos era intérprete de Pedro. Clemente um pouco mais tarde, no ano 195, era bispo de Alexandria. Alexandria ficava no Egito e era um dos grandes centros do cristianismo no primeiro século. Tá? Tem uma coisa curiosa aqui, que a história diz que Marcos ele foi pregar em Alexandria. Tá? Então, Marcos era conhecido por este bispo de Alexandria, Clemente. No 6º tomo de sua obra, chamada Instituições, citada por Eusébio, diz: aqueles evangelhos que contêm as genealogias. Quais são os evangelhos que contêm as genealogias? Mateus e Lucas. Foram escritos primeiro, mas o evangelho de Marcos foi ocasionado da seguinte maneira: Pedro havia proclamado publicamente a palavra em Roma e havia declarado o evangelho sob a influência do Espírito. Como havia um grande número presente, eles pediram a Marcos, quem lhe havia seguido de longe e que bem recordava o que ele havia falado, que colocasse essas coisas por escrito e, depois de haver composto o evangelho, entregou-o àqueles que lhe haviam pedido. Quando Pedro soube, não lhe impediu nem lhe animou. Tá? De novo, esse registro de Eusébio tem algumas questões aqui, porque neste caso ele vai dizer que os evangelhos que contêm as genealogias, Mateus e Lucas, foram escritos primeiro. Tá? Existe uma divergência nesta questão do ano em que eles foram escritos. Tá? E isso é uma coisa que a gente não vai ter tempo para gastar aqui, porque semana passada eu apresentei aquela teoria de que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Tá? Mas tudo bem, é um registro que a gente tem que pesquisar aqui. Tá? Mas só que ele vai confirmar aqui que Pedro tinha proclamado a palavra em Roma, né? E que Marcos, que era o seu intérprete, ele vai então registrar este conteúdo com a anuência de Pedro. Né? Diz que, quando Pedro soube, não lhe impediu nem lhe animou, ou seja, Pedro concordou que aquele registro fosse feito e fosse entregue para a igreja em Roma. Tá? Então, Clemente vai falar que Pedro sabia do conteúdo desse evangelho escrito por Marcos. O outro aqui, né, quem foi que mencionou aqui, a Irineu, vai falar que Marcos escreveu esses conteúdos de Pedro depois da partida, tá? De Pedro e Paulo, certo? Então, temos aí também uma divergência. Mas todos estão concordando no seguinte: Marcos era intérprete de Pedro, ou seja, a fonte e o conteúdo do evangelho de Pedro e não de Marcos. Marcos só fez um papel de editor, né, de ajeitar, de escrever sobre isso. Todos concordam que Marcos esteve junto com Pedro, né, era intérprete de Pedro. Portanto, aqui a gente pode concluir que este Marcos era versado em línguas, tá? Porque, veja, Pedro era da Galileia. Pedro tinha como língua o aramaico. Possivelmente, pela sua condição mais humilde, morar na região da Galileia, ser pescador, ele não era conhecedor de línguas, tá? Certamente, Pedro não era versado no grego, e muito menos no latim. Tá? Por isso, ele precisava de um intérprete para pregar lá em Roma. E foi o que aconteceu. Marcos era o seu intérprete. Tá? E também concordamos aqui, até agora, que o evangelho foi escrito nas regiões da Itália. Então, alguém, acho que a Renata tinha mencionado isso, né? Escrito para cristãos em Roma.
Daí, uma outra citação, quinto, sétimo Florence Tertuliano, ano 200, apologista latino em sua obra Anti-Marcion, diz que o evangelho que Marcos publicou pode ser considerado de Pedro, sendo Marcos o seu intérprete. Só reforço o que a gente já falou. Orígenes, a sétima citação, ano 230, vão vendo que a gente vai, então, se afastando, né, em termos do período apostólico. Aqui já são praticamente 130 anos depois da morte dos apóstolos. Escreveu o segundo evangelho, segundo Marcos, tá? Que o compôs segundo Pedro o explicava, pois ele reconhece como seu filho em sua epístola universal, dizendo: a igreja que está em Babilônia, e Marcos, meu filho, o saúda. Orígenes cita parcialmente 1 Pedro 5,13. Tá? Então, aqui, quando ele fala o segundo evangelho, ele não está falando do segundo evangelho em termos de escrita, mas em termos de ordem no cânon. Veja que Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento. Tá? Então, o segundo evangelho, segundo Marcos, ou escrito por Marcos, foi composto segundo Pedro explicava, ou seja, foi Pedro, então, que orientou Marcos na escrita deste evangelho. Tá? E daí, Orígenes vai citar esse texto de 1 Pedro 5,13, quando Pedro está encerrando a sua carta, que ele escreve para os judeus na dispersão, e lá no final ele diz: a igreja que está em Babilônia, e Marcos, meu filho, o saúda. Ou seja, o próprio Pedro confirma aqui para a gente que ambos estiveram juntos e trabalharam em Roma. As duas últimas citações, Eusébio de Cesareia, que já foi citado aqui, ele cita não só os comentários dos patristas, porque Eusébio de Cesareia escreveu uma obra chamada História Eclesiástica, tá? Por volta do ano 326. Esta obra está em português, então a gente tem acesso a ela. Ele cita na sua obra, como também dá a sua própria conclusão acerca da autoria de Marcos. Olha o que Eusébio escreve: o esplendor da piedade iluminou tão grandemente as mentes dos ouvintes de Pedro, que não foi suficiente ouvi-lo uma só vez, nem de receber a doutrina oral do Evangelho de Deus. Perseveraram em variadas rogativas, solicitando a Marcos, o companheiro de Pedro, cujo Evangelho temos, que lhes deixasse um monumento escrito da doutrina comunicada oralmente. Não deixaram suas rogativas até que prevaleceram com o homem, e esta foi a maneira como se escreveu aquela história chamada Evangelho de Marcos. Também dizem que o apóstolo Pedro, havendo assegurado que o que havia sido feito fora mediante a revelação do Espírito Santo, estava satisfeito com a dor destes homens, obtendo, portanto, a história sua autorização para que fosse lida nas igrejas. Tá? Então, Eusébio de Cesareia reforça tudo o que foi dito, e aqui ele fala que Pedro aprovou este evangelho escrito e permitiu, então, e autorizou que este evangelho fosse lido nas igrejas de Roma. Ok? E, por fim, Jerônimo, São Jerônimo, que foi o que traduziu a Bíblia das línguas originais para o latim, a conhecida versão da Vulgata latina. Tá? Jerônimo, no seu comentário de Mateus, ele vai escrever: Marcos, o intérprete do apóstolo Pedro, narrou aquelas coisas que escutou na pregação de seu mestre com fidelidade aos fatos, mas não em ordem. Ok? Entendido aí? Por favor, alguém abre o microfone e me diga se você compreendeu todas essas falas e todos esses textos, né, dos patristas, e todos afirmam que o autor deste evangelho, na verdade, é o próprio Pedro. O conteúdo do evangelho é de Pedro. Marcos, simplesmente, ele se presta ao serviço de registrar aquelas histórias e aquelas mensagens que eram pregadas por Pedro quando Pedro esteve em Roma. Segundo essa citação de Eusébio de Cesareia, por pedido dos próprios cristãos daquela época, né? Registra estes ensinamentos, né, para que possam ser lidos e ensinados nas igrejas. Ok?
Faz sentido agora, quando a gente fala de ser um evangelho objetivo, rápido, bem incisivo, bem assertivo, de muito movimento, de muita ação? Sim ou não? Qual que era a personalidade de Pedro? Sanguíneo. Sanguíneo. Pedro, dos discípulos, foi aquele que mais se destacava na impetuosidade, né? Sempre quem falava era Pedro, era o que metia os pés pelas mãos, falava umas bobagens também, né? Levou umas atravessadas de Jesus, né? Quando inventou de dizer lá para Jesus, não, você não vai morrer, né? Só se for por cima do meu cadáver. Daí Jesus fala, reza Satanás. Então, este evangelho tem tudo a ver com Pedro, né? Tem tudo a ver com essa personalidade. Você acha que Pedro iria gastar tempo para ficar contando historinha de manjedoura, de anjinho cantando? Nada a ver com o temperamento dele, né? Por isso, ser tão cirúrgico, né? Pedro vai direto no assunto, né? E por isso também que Pedro ressalta muito essa questão da ação, porque foi isso que ficou gravado na mente dele, né? Isso que marcou Pedro no ministério de Jesus, esse poder do reino em ação, né? Nada de discurso, de falas, de sermão do monte, né? Não, o que ficou gravado na mente de Pedro foram os milagres, tá? E era sobre isso que ele pregava. Eram essas as memórias que ele tinha e que foram registradas aqui por João Marcos, tá? Olha que coisa curiosa aqui. Pedro, aqui nesse evangelho, é mencionado como Simão 6 vezes, com o nome de Simão, né? Como Pedro, ele é mencionado 19 vezes. Tá? Ou seja, aparece no Evangelho de Marcos 23 vezes o nome dele, Simão e Pedro, separados, e 2 vezes aparece Simão e Pedro junto. Tá? Agora, compare isso com os outros discípulos. Tiago aparece 11. Veja, Pedro apareceu 25. Tiago aparece 11. João aparece 10. André aparece 4. Tiago aparece 3. Judas Iscariotes 3. Mateus ou Levi aparece 2. E os demais, Bartolomeu, Filipe, Simão, Zelote, Tadeu e Tomé, aparece uma vez só. Só na citação da convocação e do chamado. Tá? Então, este é o evangelho onde Pedro mais aparece. Tá? Ele fala de si mesmo aqui, né? Então, ele é o primeiro a ser chamado lá por Jesus. Uma passagem curiosa aqui do Evangelho de Marcos. Quando Jesus sai com os discípulos para uma região gentílica, e ele chega em Cesareia de Filipe, tá? Isso está narrado lá no capítulo 8, que é logo depois da cura do cego em Betsaida. Betsaida ficava na Galileia. Mas diz aqui, ó, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Tinham várias Cesareias naquela região. Por quê? Da onde vem esse nome Cesareia? Tem gente dormindo aí já ou não? Tá todo mundo acordado? Porque eu só estou aqui com o Gabriel, com a Renata, com a Alcione e com o Ronei. Hein? Por que tinham várias cidades chamadas de Cesareia? Eu vou chutar aqui. Chuta, quem está falando? Quem que está falando? Uma voz do além. É eu. Além. É por causa do César? Do César, óbvio. Né? Peraí, chutei. Porque, na verdade, César era um título, né? César era um título dado ao imperador, não era nome próprio, tá? Assim como tem lá na antiga União Soviética o Kaiser, né? Que eram os czares. Então, César era um título,
certo? Então, os Césares, quando eles reconstruíam cidades ou dominavam cidades, né, muitas vezes eles mudavam o nome dessas cidades para Cesareia, que era a cidade de César. Por exemplo, tinha uma Cesareia que ficava próxima a Jerusalém, 56 quilômetros de Jerusalém, que era a Cesareia da Judéia, certo? O palácio do governo romano não ficava em Jerusalém, ficava na Cesareia. Então, Cesareia era uma cidade romana que ficava perto do mar. Tá? Então, tem várias Cesareias espalhadas pelo Império Romano. E essa aqui é a Cesareia de Filipe, que ficava lá na região de Tiro e Sidom. Tá? E Jesus, então, vai para as aldeias de Cesareia de Filipe e, no caminho, ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E daí os discípulos respondem. Nós vamos ver esse texto semana que vem. Mas no verso 29, né, Jesus pergunta: mas vós, quem dizeis que sou? Quem que responde essa pergunta? Pedro, né? Pedro. Né? Pedro responde essa pergunta. Certo? E aqui neste evangelho, esse momento aqui é extremamente crucial. É extremamente importante. Veja, Jesus estava querendo saber quem os discípulos diziam que ele era. Mas isso a gente vai trabalhar semana que vem. Por exemplo, essa questão de... Tem um livro interessante, eu não sei se alguém já leu esse livro, chamado Zelota. Alguém já leu? Quem está em off aí, quem está na sombra do onipotente, aí na escuridão, alguém já leu? Ó, ninguém se manifesta. Rony, eu acho que esse povo fica dormindo lá, viu? Não é possível. Esse livro Zelota é um livro de um autor chamado Reza Aslan. Ele acho que é libanês, se eu não me engano, radicado nos Estados Unidos. É um livro histórico muito interessante. A gente tem que ler com certo cuidado, porque esse cara, esse autor, ele se converteu ao cristianismo na adolescência dele, mas depois ele começou a se enveredar por esse caminho de estudo de religiões e ele acabou se voltando para o islamismo. Tá? Então ele dá umas espetadas no livro dele. Assim. Mas tudo bem, tirando isso de lado, ele tem algumas informações históricas muito interessantes. E uma coisa que ele fala no livro, que às vezes quando a gente lê o Evangelho, a gente imagina que essa história de Jesus escolher 12 pessoas, né, para serem os seus discípulos, ter sido a coisa mais inédita do mundo da época, né? Ao contrário disso, na região da Judéia existiam muitos mestres, muitos ensinadores da lei que tinham os seus discípulos, né? E tinham os seus seguidores. Cada rabi em Israel tinha os seus seguidores. Então Jesus foi mais um no meio de um monte de mestres que existiam em Jerusalém e em toda a Judéia e também na Galileia, certo? É óbvio, né, que as pessoas, esses rabis, esses mestres, eles iriam escolher os discípulos que fossem gente de uma estirpe alta para poderem ser os seus pupilos, os seus mentoreados, os seus discípulos, tá? E existe uma história muito curiosa por trás disso, porque havia uma fala entre os rabis e os discípulos, os seguidores dos rabis em Israel, que eles falavam o seguinte: eu quero que a poeira das sandálias do meu mestre se apeguem na minha roupa. O que eles queriam dizer com isso? Entendendo que na época, né, existia
lá isso é coisa da filosofia grega, lá com Sócrates, né? E havia um tipo de ensinamento filosófico que era chamado de peripatética. A peripatética era assim, o mestre, o filósofo, ele ia caminhando, os seus discípulos iam seguindo e ele ia ensinando e elucubrando sobre as coisas da vida, né? Na vida, no dia a dia, né? E é nisso que veio a ideia do discipulado, né? Aqui na igreja que eu pastoreio, a gente costuma dizer que discipulado é vida na vida. Não se discipula sentado numa mesa com uma Bíblia, um livro, um caderninho, só ensinando teoria. Não foi assim que Jesus fazia com seus discípulos. Não era assim que os mestres ou os filósofos do passado ensinavam. Tanto é que nós vemos que este período do ministério de Jesus, de 3 anos de ministério com os discípulos, foi um tempo muito intenso, porque os discípulos viviam com Jesus direto, dia e noite, viajavam, estavam juntos e ouviam os ensinamentos e participavam de tudo o que acontecia, né? Participavam dos milagres, né? De todos os sinais, de todos os prodígios que Jesus fazia. Aqui, por exemplo, a gente vê Jesus indo para Cesareia de Filipe. Nas travessias do mar, a gente vê Jesus indo com os discípulos, como, por exemplo, lá no capítulo 5, né? O que acontece no capítulo 5? No 4, né? Lá no verso 35 do 4, diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E daí eles atravessam aquele mar, e na travessia desse mar, entenda mar aí, o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, tá? Naquela travessia, eles enfrentaram fortes ventos e grande tempestade. Daí você fica perguntando, pode existir uma tempestade de ondas grandes num lago? E a resposta é sim, né? A localização daquele lago, né, cercado de montanhas, ele tinha uma circulação de ventos que muitas vezes causavam enormes tempestades. Eu fui uma vez para Moçambique, né, e viajei por lá, fiquei 1 mês em Moçambique, e nós fomos para um lago chamado Lago Niassa, que fica bem no norte de Moçambique. Um lago enorme, você não consegue enxergar o outro lado da margem, né? Parece quase um mar, mas é água doce. E o pastor que nos levou lá, ele falou que muitas vezes ele pega o barco e eles vão em várias cidades ao redor daquele lago, e ele disse, muitas vezes nós enfrentamos fortes tempestades nesse lago, né? Então, isso é possível, sim, por causa de toda a conjuntura ali, climática que se forma muitas vezes nessas regiões de lago, e então as tempestades acontecem mesmo. O que acontece aqui? Jesus está atravessando o mar. Se a gente vê no mapa lá, deixa eu pegar o mapa para dar uma checada aqui com vocês. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo a minha flecha, meu cursor aqui? Dá para ver? Alguém responde, por favor, que eu não estou vendo vocês. Sim. Tá. Então, ó, tá vendo aqui Cafarnaum? Cafarnaum ficava aqui. Gadara ficava aqui. Jesus tinha que cruzar o mar aqui, ó, até chegar a essa região. Gadara já não era mais região da Galileia. Gadara era a região de Decápolis, tá? Então, eles tiveram que cruzar o mar. Mas Jesus disse, vamos passar para outra margem. Daí o que acontece na outra margem? Jesus, olha, diz verso 2. Chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. E ali, então, Jesus tem toda aquele evento, né, de repreender e expulsar aquela legião de demônios daquele homem que ninguém conseguia controlar. Percebem por que Jesus passa pela tempestade antes de chegar ao outro lado? Né? Isso aqui mostra um pouco do enfrentamento espiritual que era o ministério de Jesus. Né?
quando Jesus responde ali para o mar, né, no verso 39 do capítulo 4, eles estão no barco, aquela forte tempestade, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece, e o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Esta palavra no grego, ela tem um sentido de ordem para repreender espíritos malignos. Então, em outras palavras, este enfrentamento natural aqui, quando Jesus passa por isso, ele repreende os ventos, como repreendendo as forças das trevas que estavam impedindo ele, ou tentavam impedi-lo de chegar à outra margem. Né? Porque o que vai acontecer depois? Aquele homem que ninguém conseguia controlar, que vivia no meio dos sepulcros, que arrebentava todas as correntes, que todo mundo tinha pavor deste homem, depois o povo dessa cidade vai encontrar aquele homem sentado, vestido e no seu perfeito juízo. E ao final desta passagem aqui, né, Jesus, o homem vai pedir para ir com ele, né? Ao entrar Jesus no barco, verso 18 do capítulo 5, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Veja, essa experiência desse homem foi tão marcante, tão forte, né? E Jesus via neste homem um chamado, uma vocação tão tremenda, que quando o homem disse que queria vir com Jesus, Jesus falou: não, volta para tua casa e anuncia o que aconteceu na tua vida. E daí no verso 20 vai dizer: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus me fizera, e todos se admiraram. Esse homem se tornou um discípulo, um missionário, um pregador do evangelho assim, ó. Né? Então, essa é uma passagem muito, muito interessante dos evangelhos, né? Curioso aqui que quando Jesus vai repreender os demônios, Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Tá? E daí depois, esta legião, ela entra nos porcos e se precipita no mar, e toda aquela manada morre, e diz que era cerca de 2.000 porcos. A legião era, na verdade, um grupo, era um conjunto de batalhões de exércitos romanos que tinha aproximadamente de 2 a 4.000 homens. Tá? Então, a legião, o centurião, né, era aquele que cuidava de pelotões de 100. Agora, o legionário era aquele que fazia parte de uma legião. Tá? E a legião, então, era um grupo, sei lá, de dezenas de centúrias, que dizia respeito à configuração das guardas romanas. Então, isso aqui tem uma coisa curiosa, porque esta palavra legião aqui era uma palavra romana. É uma palavra latina que Marcos usa aqui. Tá? E era para dizer, era uma referência à legião romana. Mas aqui, nesse caso, era o nome do espírito que atormentava aquele homem, que na verdade diz que não era um só, eram muitos. E por isso o nome de legião. Agora, quando aconteceu a perseguição em Roma sobre os cristãos, quem que perseguiu os cristãos? Os exércitos romanos, os soldados romanos. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Então, este evangelho tem esse transfundo. Quando um ouvinte primitivo lia essa passagem, o que eles entendiam? Hoje tem uma legião romana que nos oprime.
que quer nos levar à morte, que quer nos fazer negar a Cristo. Aqui, Jesus tem poder sobre uma legião de espíritos maus. Então, o mesmo Jesus que expulsou os espíritos maus deste homem e o tornou em perfeito juízo, é o mesmo Jesus que tem poder sobre todas as forças que impedem que nós vivamos o nosso cristianismo e professemos a nossa fé. E aqui a gente começa a perceber por que o Evangelho de Marcos falava tanto de expulsão de demônios. Porque aquele povo lá em Roma, numa outra data, e isso a gente vai ver semana que vem, né? Lá em Roma eles estavam enfrentando uma perseguição por causa da sua fé. Certo? E isso era uma tremenda de uma batalha espiritual, né? Porque, na verdade, foi um grande levante do inferno contra o cristianismo, com o intuito do quê? De erradicar esta seita que falava do Cristo ressurreto, ou de Jesus, ou da boa notícia de salvação. Né? Mas isso, então, a gente vai ver no próximo capítulo. Tá? Mas, então, a gente tem aqui, fazendo uma síntese aqui do nosso conteúdo, né? A gente tem as nossas descobertas de hoje, é que, na verdade, quem está por trás desse evangelho é Pedro. Portanto, esse evangelho de Marcos é um evangelho 100% confiável, porque a fonte dele foi um discípulo de Jesus. O outro evangelho, que também foi escrito por um discípulo, é o evangelho de Mateus, que leva o próprio nome. E, lógico, né? A gente não vai estudar Mateus, mas se você vai fazer um estudo do evangelho de Mateus, você vai saber que foi o discípulo de Jesus que escreveu. Lucas já não era discípulo de Jesus, né? Lucas nem conviveu com Jesus, mas ele fez uma investigação do conteúdo e escreveu. E João era também discípulo. Então, dos 4 evangelhos que nós temos, 3 deles têm como fonte os próprios discípulos. E Marcos aqui, então, ele usa de todo o conteúdo de Pedro, mas ele leva o nome porque é ele que elabora, ele que escreve, ele que constrói o evangelho aqui. Tá? Mas na próxima aula a gente vai ver o que esse João Marcos tinha a ver em toda essa história. E eu vou ler só uma passagem aqui e vou encerrar. Alguém notou na leitura dos evangelhos, do evangelho de Marcos, que lá no finalzinho da narrativa, quando Jesus é traído e ele é preso pelos soldados que vão até o Monte das Oliveiras, no verso 51 do capítulo 14, diz lá, veja, Jesus estava no Monte das Oliveiras com os discípulos, Judas tinha saído da ceia, não subiu o Monte das Oliveiras com os discípulos, foi entregar Jesus lá para os soldados, os soldados vieram, encontraram e prenderam Jesus, e Jesus diz, todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês nunca me prenderam, né? Então diz que todos fugiram, os discípulos todos fugiram nesse momento, Jesus ficou sozinho entregue aos soldados, mas no verso 51 diz assim, seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu. Essa passagem só tem no Evangelho de Marcos. E a pergunta é, quem era esse jovem? Que teve que correr pelado com a mão no bolso, porque senão a cabeça dele ia rolar. Todos os discípulos tinham fugido, mas esse jovem, envolvido num lençol, estava ali na espreita para ver o que acontecia com Jesus. Mas isso nós veremos no próximo capítulo, porque já deu nosso horário, 20 para as 10. Bom, gente, eu sei que vocês são bem caladinhos, né? Mas para a última aula agora, poxa, o que a Nath escreveu? Poxa o quê? Porque acabou? Porque... próxima semana a gente vai, então, ter que fazer o milagre aqui da continuação dessa história. Eu vou falar um pouquinho do histórico e vamos trabalhar texto, tá?
Então, dúvidas que vocês tiverem aí, perguntas,